Romeu e Alceste, né? Eles foram buscar, através do Ramiro de Guzmán e tal, entrar em contato com esse grupo. Aí eles fazem aquela preparação, selecionam médiums no interior do Brasil, seguramente era Minas Gerais e tal, e vão para a reunião. Ao ingressarmos no salão indicado para o nobre acontecimento, apenas nos deparou um varão idoso absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois, verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesava, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre si próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas, a fim de se dilatar o recinto. Em seu lugar, víamos tribunas circulares, com feição de arquibancadas, dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, ao passo que os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas. A mesa que singela toalha guarnecia, livros, papéis em branco esparsos, à altura das mãos dos médiuns e alguns lápis. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina e comunicavam timidamente a seus pares, em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam a casa aquela noite. Seguinte-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas, e enfermeiros azafamados, no que, em verdade, não eram acreditados, pois, ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência sobre enfermos desencarnados. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos grilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude de visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na o seu presidente com a sua comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca, que anotáramos ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar sacrossanto, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sobre os divinos auspícios do Cordeiro de Deus,
cujo nome sacrossanto era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética, produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicassem ao objetivo da sua redenção. Além desta, ocupando maior espaço no recinto, e como as duas primeiras, disposta em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à Seção de Relações Externas, pessoal este chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. Já encontrou lá. Tá, não, tudo bem. E aí nós vamos para a página 142. 142. Página 142. Você estava em qual página? 142. Não, antes, você estava na 94? Só para saber se está paginado igual aqui. Tá igual. Mas já me perdi, hein? Então é 142, é longe. Não, eu estava na 138. Então não, então para lá. Então já passei. Agora estou na 144. Então são 4 142, páginas. desculpa, 142. Ok. Em qualquer lugar onde se achar... Eu vou achar, pode ir lendo, tio, eu vou achar aqui. Fique tranquilo. Em qualquer lugar onde se acharem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Como só acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a autorreforma moral e mental, naquela noite memorável, para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus. Olha só, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo o que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno. As parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inolvidáveis, mais uma vez, enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós outros. Repercutindo gratamente, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós outros, o divino convite para a redenção, pois até então não ouvíamos ainda disserções congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido em hora de inspiração radiosa, em que jorros de intuições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular terapêutica,
Eu quero que vocês guardem esta colocação aqui, ó. Singular terapêutica, que nos ministravam qual medicação celeste, a fim de balsamizar nossas desgraças. Esta é a minha proposta lá para o fim. É uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicação celeste, a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, nas quais se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível, graças a efeitos naturais, que as forças mentais conjugadas dos tutelares reunidos no tempo, com a dos demais cooperadores em ação, produziam. Intensificam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas, em que as imagens mentais se retrataram da coordenação e estabilidade de sequências, etc. A palavra, assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se e tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros, quais prisioneiros do pecado, que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem, que se desenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores. Além, ouvimos, tal como o texto evangélico o descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos como os próprios crentes da sua doutrina de luz e aos seus próprios apóstolos. Enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoveram a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos tinham desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas haviam transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa.
O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lá pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas ascendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelo interesse do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para a nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente com entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre as nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brado angustioso de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente aquele a quem denominávamos retalhados, durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sobre as rodas de pesado veículo de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigira o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo rabi da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor. Eu quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré. A mim também, por piedade. A um sinal de Aceste e de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, e que na véspera se comprometera ao magno desempenho,
Quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião, 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo e também a este dispensando a mais desvelada assistência a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena, então, atingiu a culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar-se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que piedosamente, por momentos, lhe emprestavam no intuito cristão de beneficiá-lo, para ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu em toda a sua plenitude a tragédia que havia longos anos vinha experimentando o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora a seu dispor outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas de que fora passado. Gritos lancinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver, por toda parte, o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo, que via cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos, presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo, a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho, e sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangereis os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhava ouvir as advertências do prudente e sábio pastor da Galileia, ia nervosamente arrepanhando papéis, livros e lápis que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e neles, julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzido a montículos repugnantes, mostrava-os chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que também o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado e reconhecer-se e sentir-se vivo. Nervoso, irrequieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo, suplicava e gemia, estorcia-se e ululava, expunha, sufocando em lágrimas afogueadas pelo martírio, o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera a conformidade conselheira e prudente frente às penas da adversidade, pois reconhecia agora tardiamente que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais, comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo um espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que as não tinha experimentado. E o texto continua o atendimento que se faz, né? Que ali estavam preparados. Aí veio as preces, as vibrações, a recuperação, tudo aquilo que vocês leram. Antes de eu passar a palavra, pessoal, nós temos que fazer um comentário que o suicida só
vai para essas situações é quando ele repete o suicídio de maneira consciente, planejada, articulada, e ele sente um mórbido prazer em fazer isso. São atenuantes para o suicida quando ele comete o ato sob efeito de álcool ou droga ou sobre emoções, sobre situações estressantes que fazem com que ele possa perder o discernimento, né? Então, o começo do capítulo, a preparação da reunião, a escolha dos médiuns, a beleza da casa, o concurso da Falange de Maria e o Evangelho, conforme eu tentei trazer para o estudo de hoje, transformando-se em medicamento, né? As imagens que a leitura do Evangelho dita com uma amorosidade enorme pelo diretor da casa, amparado pelos espíritos elevados, faziam com que as imagens da passagem de Jesus pela Terra fossem como medicamentos de cura para todos os presentes. Aí eu quero o comentário de vocês. Passo a palavra. Quem gostaria de comentar, pode ligar o microfone. Maria do Carmo quer comentar? Liga teu som, Maria, liga teu som. Me fala uma coisa, pessoal. Todas as vezes que vai se fazer o resgate de um suicida, todas as vezes essa preparação toda? Veja que eu li no começo, essa preparação toda foi para espíritos que já cometeram, né? Estavam numa situação de tão profunda depressão que eles não registravam as benesses dos espíritos elevados. Então, eles foram trazidos para, acoplados ao médium, certo, através de se sentirem novamente agindo sobre um corpo físico, né? Receberem o fluido místico dos espíritos e do médium, para que ele tivesse um mínimo de sensibilidade para captar o tratamento. Isso é uma exceção. Isso aqui é uma exceção. Esses espíritos, a gente aprendeu em Ícaro Redimido, que esses espíritos, às vezes, no mundo espiritual, eu não vou saber muitos detalhes, mas eles conseguem fazer o que se chama a segunda morte. Isto é, eles conseguem travar o pensamento. E, ao conseguir travar o pensamento, o perispírito deles encolhe, se restringe, e se chamam ovoides. São os espíritos ovoides, que é uma patologia das mais graves. São colocados em câmeras retificadoras, parecidas com o que nós temos aqui para os bebês, que se chama aquele bercinho, incubadeira, né? Incubadeiras. São colocados em incubadeiras e eles ficam ali décadas, né? Então, veja que são exceções, né? São exceções. Agora, a sua pergunta é assim, como é que é? Cada caso é um caso, né? Espíritos por isso que eu digo, nem todo espírito suicida vai parar no Vale dos Suicidas. Tem espíritos que têm méritos e vão ao suicídio num momento de desequilíbrio. A bondade divina não os desampara. Sempre serão amparados. Sempre. Por quê? Porque vai sempre ter ali uma avó,
vai sempre ter ali uma mãe, um pai, vai sempre ter ali o mentor espiritual dele. Né? Eles são amparados, sim, com certeza. Sabe, o Júpiter, eu não consigo entender o que leva uma pessoa a esse ato. Não consegue entrar na minha cabeça. É um desequilíbrio total. Porque, gente, eu não sei, a gente estuda tanto, a gente sabe as consequências disso. Então, Então, mas aí, não me essa é a minha entra. proposição. Essa é a minha proposição final. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que você vai ter a resposta. Tá. Falou. Quem mais gostaria de comentar? Romilda, quer comentar? Liga o som, Romilda. Podem ligar o som, quem quiser comentar. Tio, tá todo mundo mudo, tio. Todo mundo mudo. Todo mundo mudo. Ninguém quer falar nada. Fernando vai falar. Eu vou começar. Assim, esse texto bate na gente, né? E bate diferente para cada um de nós, né? Para mim, né? Eu me vi, tá, agora eu vou entrar numa sessão mediúnica. Como que eu vou entrar? Eu posso? Eu estou preparado para entrar, né? Como eu vou encarar, né, essa pergunta que a Maria do Carmo fez, né? Como eu vou olhar esse irmão nosso que cometeu um suicídio, né? Sem julgá-lo, né? Tranquilizar. Por quê? Porque eu não sei o que levou aquele irmão a fazer aquilo. Então, eu não posso julgá-lo. Eu não posso ter um olhar diferente de um olhar amoroso para com ele, não é? Porque eu não sei quantas vezes eu já cometi esse ato, né? Eu não sei se eu... Então, como que eu vou abraçar esse espírito com o meu coração, né? Eu estou pronto, eu estou preparado para isso. E uma coisa que, assim, em mim mudou bastante é que quando eu via, eu lia Jesus falando sobre os fracos, os sofredores, os pobres, deserdados, aflitos, né? Desesperançados, para mim era eles. Mas Jesus está falando comigo. Eu sou o fraco. Eu sou o sofredor, não é? Porque às vezes o meu orgulho não me permite admitir isso, mas Jesus está falando comigo, está me propondo que nesse momento eu abrace esse irmão que ele está precisando e eu consigo fazer isso nesse momento, né? Então, essa visão, para mim, sempre foi terceirizada. Quando Jesus falava dos fracos, eu imagino ele pregando para alguém, não para mim. Hoje eu já me vejo. Hoje eu sei que ele está falando comigo. Não porque eu sou ruim, porque eu sou... porque, puxa, ele está se desvalorizando. Não estou me desvalorizando, não. Muito pelo contrário, eu estou me dando valor. Jesus está conversando comigo. E agora eu estou conseguindo começar a ver as minhas fraquezas, as minhas mazelas, as minhas fugas espetaculares de responsabilidades. Então, eu já estou começando, né? Então, esse texto, para mim, reforça isso, porque quando os espíritos começaram a ver aquelas imagens, aquilo foi para criar um clima de amor
para que a gente entendesse o que Jesus queria dizer, né? Quando vinha a mim, vós que precisais, porque eu vos aliviarei. Ele estava falando comigo, né? Ele estava pedindo que eu fosse a ele, mas na minha arrogância, na minha prepotência, no meu orgulho, eu sempre achava que eram os outros que, puxa, como é que esses caras não vão a Jesus? E eu nem, sabe, de vez em quando ainda é a minha realidade, né? Então, essa postura de nós aqui encarnados, né? Essa humildade sincera, essa vontade de ajudar, se colocar à disposição, né, num momento desse, eu acho que é fundamental, porque a parte lá de cima eles fazem com maestria, né? Mas eles dependem de mim, eles dependem dessa minha boa vontade, dessa minha doação de fluidos, que eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver amor. Sem amor, eu bloqueio tudo. Então, seria isso. O que me pega nesse texto é me imaginar, hoje eu já consigo me imaginar Jesus falando comigo, e não com terceiros, né? E eu falando com ele também, né? Essa porta aberta que nós temos. Então, eu acho que só para animar um pouco a conversa, a minha visão e o meu momento me chama a atenção do porquê do diretor da reunião ter colocado as frases de Jesus, não é? E que a gente precisa, numa reunião, nos ater ao Evangelho, porque é ali que está as nossas orientações, o nosso contato, como o Júpiter falou, a nossa comunhão com o alto, né? É feita ali, é feita nesse momento de doação e de amor e de pacificação do nosso espírito. E humildade. Eu acho que seria um breve comentário. Quem gostaria de comentar? Alguém está aberto, Delcio. Pode falar, Delcio. Eu gostaria de salientar que o intenso sofrimento, os indescritíveis momentos desses espíritos, em falta com a lei divina, ao recusarem os propósitos da reencarnação, depois de assumirem compromissos, ele ressalta a importância da existência na Terra. Veja só. Fugir dos compromissos recebe um processo reeducativo severo. Recuar diante das dores é um primeiro impulso de todos nós. Quando as provas da vida, e nós temos que falar isso renteando a nossa existência, porque muitas vezes nós somos colocados em circunstâncias que nós nos acovardamos. Então, muitas vezes inspirados e assistidos por aqueles que tutelam a nossa vida, nós não chegamos ao extremo, embora cogitemos por pensamentos desta possibilidade. A falência comercial, a perda dos recursos e a consequente posição social
a amarga ingratidão dos filhos a todos os sacrifícios postos na existência, fazendo cair por terra todas as nossas esperanças mais iluminadas de vê-los felizes, construídos em solidez moral. Desdenhando de todo aquele amor que nós encontramos no nosso peito e demonstramos na delicadeza dos dias, no esforço de minuto a minuto para que tudo se consolide na nossa família. As infidelidades nos relacionamentos, as traições que recebemos ou que proporcionamos, a trazer para nós as culpas incomensuráveis que arrastamos por muito tempo na vida espiritual, porque tínhamos o compromisso de reerguer, muitas vezes, pela nossa renúncia, os espíritos que estavam conosco, ou simplesmente por dever de gratidão a tudo que recebemos. E espancamos essas coisas todas com os recuos morais da nossa vida. Não temos ainda a precisão daquilo da extensão dos nossos compromissos, mas nos sentimos presumindo, muitas vezes, que estamos em falta. Nos sentimos culpados por diversas situações, por diversos pensamentos, recusando a nossa própria natureza, muitas vezes corrompida e volátil, né? Volúvel. Eu queria ler para vocês aqui, é do livro mesmo, mas num outro aspecto. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência. Pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas se, em vez de heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito. E este é indestrutível e eterno como o foco sagrado de que descendeu. É por isso que devemos amar a Deus. É por isso que devemos compreender a natureza das nossas dores. E é por isso que devemos nos encher de esperança, porque não morreremos. Não morreremos. É mais fácil matar um pensamento negativo, uma inclinação que nos infelicita o coração, do que destruir a origem dos pensamentos, a nossa natureza divina. Se nós refletirmos sobre isso, que nós somos seres fadados à felicidade e a construir o bem pela eternidade afora, as angústias deste momento se dissipam. Se dissipam. Mas parece que a grande dificuldade está em que, quando o remédio se apresenta muito amargo, é como se estivéssemos num ambulatório onde o procedimento médico será severo. Temos medo.
Nos falta coragem. Mas precisamos pensar que depois desta dor, a cura virá. E é por isso que a gente deve imaginar que aqueles que não acreditam ou não fizeram brotar em si ainda a noção de imortalidade da alma, se atiram a esses pensamentos de forma imediata ou de forma mais facilitada. Porque ele não vê esperança. Respondendo à pergunta da Maria do Carmo. Ele não vê esperança. Ele não tem. Ele não traz consigo. Ele quer matar. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala. Preferia o não existir. E ele era suicida. Foi considerado suicida. Né? Então, veja, a irmã Sidufo, no livro Mereça Ser Feliz, ela diz o seguinte, que nas raízes vibratórias do orgulho há um feixe de energia que impede o acesso à consciência. E é bem isso que acontece no processo do suicida. Não suportando ou se achando vítima de uma dor insuportável quando tinha sido preparado para a prova, pelas circunstâncias da vida encarnada ou pelo próprio desregramento ou desvirtuamento dos pensamentos pelas circunstâncias em que se envolveu, ou pela perda da vontade de, assim, lutar, ele não vê, porque o orgulho não deixa ver a consciência. E é esse o grande padecimento. Então eu digo, como é que nós vamos trabalhar os nossos irmãos na reunião mediúnica? Primeiro, fazê-los aceitar a natureza divina da existência, a imortalidade da alma, a finalidade reeducativa da encarnação, as possibilidades todas que lhe foram dadas e que não foram pensadas por ele, o acolhimento a fim de balsamizar ou suavizar as dores que ele passa nesse momento, porque, meus caros, eu não sei como é para vocês, para mim é muito gritante isso, sabe? Se sentir culpado de um erro é um horror. A gente não vê a hora, depois de arrependido, de reparar a falta. Então, nós precisamos dar essa consolação de que o ensejo, a reparação está a caminho, porque já estamos tratando da ferida. É isso aí. Passo a palavra. Posso falar? Pode. Eu acho que a chave, a grande chave, e juntando aquela colocação do Dr. Júpiter, do questionamento sobre o Evangelho, é a imortalidade da alma. Quer dizer, se eu não tiver, eu não diria nem consciência, se eu não tiver uma convicção absoluta de que eu sou um espírito eterno, de que isso aqui é um momento fugaz da minha longa existência, tudo é muito difícil, porque nós vivemos rodeados de todas essas injunções que nós escolhemos para estar, as nossas diferentes lanças, né, que a cada dia nós sofremos essas espetadas da vida, que o Dr. Delcio listou aí uma série delas. Se nós não tivermos uma convicção absoluta, e isso quem nos dá é a doutrina espírita, e a essência é o capítulo 6, que está tudo ali, tudo.
Quer dizer, de uma beleza, de uma clareza, de uma profundidade que nós temos. Nós temos todas as condições nesta vida, por isso, assim, a gratidão é um sentimento maior, na minha concepção, maior sentimento que nós precisamos alimentar diariamente é a gratidão. Ele caminha junto com um outro sentimento necessário, que é a elevação da nossa resignação às nossas dores. Então, para mim, isso são os dois lados da balança da vida. A resignação e a gratidão. E nós vamos conseguir isso na certeza absoluta de que nós somos espíritos eternos, ou de que nós somos espíritos. Então, aí está o grande questionamento para que a gente reflita, que eu acho que vem na sua questão, como é que o que nós estamos fazendo com esse evangelho? O que é que nós estamos fazendo com o Consolador prometido nas nossas vidas? E aí eu gostaria só de finalizar já, porque assim, eu gostaria muito de ouvir o que vem pela frente aí já, quando ele termina o penúltimo parágrafo desse texto, que ele vai dizer assim: ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovida de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos daí consequentes e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé, pela doçura irresistível do evangelho do meigo nazareno? Ele pergunta e exclama ao mesmo tempo. Quer dizer, a hora que o evangelho chega, a hora que a clareza, a benevolência, a misericórdia do próprio Cristo Jesus e da Maria, oficiada pela proteção, pelo comando de Maria de Nazaré, chega até esses espíritos e nessas dores dilacerantes, não há como não se converter a esse benefício, a essa luz que chega. E nós, como o doutor Décio, quem de nós não pensou isso um dia? Potenciais suicidas, ou que já fomos isso em outras vidas, quem de nós já não esteve sob esse socorro? Então, e que é uma coisa que eu me perguntei, quantas vezes já fomos socorridos? Aí ele vai dizer assim: que cerimônia, que ritual, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderão ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade do unigênito de Deus, em seu nome, esvoaçam, mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos, quem são? Os médiuns. Estamos aí nesse trabalho, que se congregam em cadeias mentais excelentes, o precioso exemplo de nova prática da fraternidade. Quem? Aí ele conclui: em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa, de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes? Vejam, de quem ele está falando? Obviamente, da reunião mediúnica, dos médiuns, dos espíritas e dos trabalhos conduzidos sob a tutela do próprio Cristo Jesus. E, nós estamos sabendo que lá de Deus, do Cristo, Maria, que está sob o comando desse grupo, que ela recebe, que ela guarda sob a sua proteção e no momento certo vai em socorro. Então, veja, isso é de uma beleza para nós, essa reflexão, porque isso é o Evangelho.
é o próprio Evangelho colocado sob a mesa, sob a nossa guarda, né? Isso, e uma luz para as nossas vidas. Isso é de uma beleza. Então, aquilo quando o Fernando colocou, pensa o que é uma mesa mediúnica, esse capítulo eu falo, Deus, nós chegamos numa casa espírita e tudo já está feito. Eles estão nos esperando por uma gota d'água. E ele vai concluir assim, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, no intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do divino pastor. Veja, é o penúltimo tópico. Isso é que quando ele diz assim, há os iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes, o precioso exemplo da nova prática da fraternidade. É como se a gente tivesse em Delfos lá, né? Decifra-me, aquele adiante lá na Grécia Antiga, que você ia, colocava, falava com aquelas pitonisas. Quem somos nós? O que somos nós fazendo? Então, assim, ele finaliza chamando a atenção de cada uma das mesas mediúnicas desse Brasil. De cada uma delas. Nossa, assim, para mim foi uma das coisas lindas. Enfim, eu gostaria de... me chamou muito a atenção esse fecho que ele faz para nós, que está falando diretamente para cada um desses médiuns maravilhosos que vocês são, né? Ainda não recebi essa bênção, mas eu sou muito grata. Então, para mim, esse peso da balança é a gratidão e a resignação. E a questão da imortalidade da alma, que nós somos isso. Eu sou uma alma imortal. Se eu não tiver essa, viu, Maria do Carmo? Se eu não tiver essa convicção, nós vamos cair de joelhos todos os dias. Acovardados pelas pequenas, aliás, o doutor Juquir disse numa passagem que eu achei das mais lindas, acovardados pelos pequenos pesos que carregamos em nossos ombros. Essa é a palavra, acovardados pelos pequenos pesos que carregamos sobre os ombros. E, aliás, tem uma palavra muito bonita que eu vi um dia por aí na palestra, que o orador diz assim, que ele me gravou, ele diz que nós ainda tomamos os ensinamentos da doutrina espírita e a imortalidade da alma, a reencarnação e etc., como adornos. Veja, são simples adornos, assim, uns penduricalhos da nossa vida, que é isso? Isso é a essência da nossa existência. Isso é o que eu sou. Isso é o que é, né? O que é imanente, é uma imanência, eu sou isso. Se eu não tiver isso na minha vida, de nada adianta. Nós podemos ficar lendo todos os livros que tem na face da Terra sobre doutrina espírita. Se eu não entender, se eu não viver o que eu sou, um espírito imortal. Eu gostaria porque vamos enfrentar reuniões mediúnicas, eu gostaria só de ver se vocês encontram alguma similitude naquilo que vou ler agora com a proposta que nós desejamos para esses espíritos que nós encontraremos. Veja só. O método desenvolvido tem como objetivo alcançar a intimidade do ser, para que ele modifique sua estrutura energética a tal ponto que entre em estado de pacificação e esperança. Veja bem, é o que haverá de se aplicar a esses espíritos. Educação do espírito na sua totalidade. Como? Coloca o espírito diante de suas próprias dificuldades,
ou seja, planejamento reencarnatório, a ambientação, o fato do espírito, que são as características do espírito, necessidades, aspirações e ideais. O pensamento é a base evolutiva do espírito e, portanto, deve ser trabalhado. O sentimento é a energia que provém do pensamento e é responsável pela manutenção de toda a estrutura perispiritual. Estamos falando que vamos trabalhar o sentimento desses espíritos para que ajude a reestruturação perispiritual deles. Equilíbrio do pensamento do espírito, redirecionar a forma de pensar, provocar os bons pensamentos através de observação, provocando nele a observação, a comparação, a análise e reflexão, o desenvolvimento, a harmonização e a valorização da condição de Deus e de Filho de Deus. Este é o resumo da evangelização de espíritos, porque o método foi desenvolvido por Eurípides Barçanufo. Aí nós entendemos que a estes que vão comparecer na reunião mediúnica estão sujeitos ao mesmo método de educação a que nos sujeitamos agora. E, portanto, somos espíritos, embora em circunstâncias um pouco diferentes, que precisamos, aprendendo a modificar a nossa forma de pensar e eleição de nossos valores, transmitir o nosso esforço para eles, para que eles se encorajem diante das nossas dificuldades, das nossas labutas, da nossa convivência familiar, das nossas lutas da vida, que eles entendam como se processa e que eles podem fazer isso de forma amorosa. Passo a palavra. Então, eu queria aproveitar o que a Romilda colocou de maneira brilhante, o que o Délcio acaba de colocar, lembrar que a doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita é o despertar das consciências. E o texto aqui que foi lido, o Evangelho, quando foi lido de maneira amorosa, num ambiente de fluidos dulcíssimos e curativos, se transformou em medicamento para todos que estavam ali. Os que estavam na arquibancada e os que estavam ainda dormindo. Isso no plano espiritual. A minha proposta é assim, eu não quero respostas, porque isso é de foro íntimo, isso é uma conquista. Por quê que isso não acontece conosco? Por que que eu leio o Evangelho e o Evangelho não me modifica vibracionalmente, energeticamente? Por que que não existe o despertar da minha consciência? Por que que eu não me pacifico? Por que que eu luto ainda na visão materialista? Por que que eu converso com Jesus e daí um pouquinho eu converso com os demônios que estão dentro de mim? Por que que eu não desperto? Por que que eu não acordo? Por que que eu não me elevo? Por que que eu não saio da craveira do materialismo? Com tudo que sabemos. A Maria do Carmo falou assim, nós sabemos muito, conhecemos muito. Nós temos, Maria do Carmo, informação. Nós ainda não temos conhecimento. Informação é uma coisa. Estou falando de mim. Quando nós agregamos essa informação energeticamente e ela passa a ser patrimônio dentro de mim, o Evangelho grava dentro de mim as cenas, as vibrações, o clima, o estado, né, beatífico, isso passa a ser conhecimento. Muito longe ainda de sabedoria.
muito longe de sabedoria. Então, a gente tem a informação da doutrina espírita. E o grande perigo é intelectualizarmos esse processo, excluindo o coração, excluindo o sentimento. Viajamos para a intelectualidade, né? No passado, a gente achava que ser espírita era contar a história das datas, saber todas as datas de Kardec, aonde que ele nasceu, o nome da rua, o nome do pai de Hippolyte Léon Denis Rivail, o nome da galeria onde ele lançou o livro, o nome não sei de quê, história e geografia. A gente achava que isso era ser espírita. E aí nós levamos uma pancada na vida quando a gente encontrou o seu Manuel em Marília. E ele batia pesado em nós, mas pesadamente. Depois teve um cara que veio aqui que se chamava Costardi, que destruía o nosso edifício, nos jogava no chinelo. Depois chegamos em Sacramento e encontramos a Eurípides iluminando o Evangelho para nós. Se Kardec esclarece, Eurípides ilumina. E isso iluminou o meu consultório, iluminou minha casa, iluminou meu lar, meu casamento, meus filhos. Mas, na visão materialista, eu queria que as dores desaparecessem. E elas chegaram. Elas nem tinham chegado. Aí elas chegaram. Porque na minha programação, falou assim, nós vamos te dar tudo isso para você suportar as contas que você tem para pagar, que vão chegar na maturidade. E eu queria a proposta materialista de felicidade, que é sombra e água fresca. Lá na Bahia, numa rede, tomando água de coco, né? Na praia de Itapuã. É isso que eu queria. E Deus me mandou 7 filhos e uma neta. Uma neta não dá trabalho para você. A netinha é argentina. E os filhos estão aí, tudo chorando ao meu redor. Então, por que esse milagre que aconteceu da leitura do Evangelho se transformava, vou insistir, se transformou as imagens, a leitura, a vibração, se transformou em medicamento de cura para aquele espírito. Por que isso não me cura? Eu vou ter que desencarnar, ir lá para o lado de lá e passar no umbral, 10 anos no umbral, não sei o quê, para pedir esse medicamento, essas gotinhas, as gotículas do Evangelho. Se o André Luiz ficou 8 anos no umbral, imagina quantos que eu vou ficar. Imagina. Sai da fantasia, sai da ilusão. O André Luiz era um lente da Faculdade do Rio de Janeiro, professor, né? Famoso. Foi considerado suicida pelos obsessores. Ficou 8 anos, 9 anos no umbral, em sofrimento atroz. E eu tenho a ilusão de que você é recebido do lado de lá com banda de música pelo Dr. Bezerra. Tapete vermelho para passar e uma banda de música tocando. O velho Júpiter chegou aqui. Ai, que beleza. Vou parar no umbral, nos meus apegos. Vou achar que lá no umbral tem futebol para jogar, que lá tem o Grêmio, lá tem a Casa do Caminho. Vou querer ficar preso lá na Casa do Caminho. Assim como eu falo para o Zé Luiz, até não falo para o Zé Luiz, vai ficar obsidiando a gente lá dentro daquelas salas da Casa do Caminho, cuidando do cofre. Meu Deus do céu, quanta ilusão que nós temos. Enquanto o Evangelho não se transformar em gotículas medicamentosas, não introjetamos informação, não agregamos informação energeticamente na mudança vibratória do perispírito.
Porque o que precisa é mudar vibracionalmente. Só para encerrar, a irmã no livro da irmã Sidufo, o espírito, que eu não lembro de quem, faz uma entrevista com o Kaibar Schutter, no mundo espiritual, e traça o perfil do espírito espírita. É acachapante. Nós temos um defeito dos espíritas, nós intelectualizamos, e se bobear, a gente fala em física quântica, e a gente fala em coisas maravilhosas. E o coração de pedra. E o coração de pedra. Por quê? Porque energeticamente não mudamos. E a mudança é energética. Somos um ser espiritual, somos um ser de luz, somos um ser imortal. Tudo isso a gente já sabe, a Romilda colocou muito bem aí. Todos os postulados espíritas, a gente sabe, intelectualizou, mas não vivencia. Sabe por quê? Porque temos medo da morte. Mas temos medo da morte enorme. Temos medo de espírito. Se materializar um espírito da reunião mediúnica, lá na Casa do Caminho, não fica um, meu irmão. Outro dia, um amigo chegou atrasado e apareceu na janela, né, Fernando? E botou a mão assim na janela. Todo mundo gelou. A Adriana só fazia assim com o dedinho, porque ela não sabia o que estava ali, né? Era o Ângelo, que chegou atrasado e ficou atrás da cortina. Quando acabou a prece, ele enfiou a mão. Achou que era um espírito entrando pela janela. Imagina o susto que foi. Era o Ângelo. Então, nós estamos num processo teórico, intelectual, adentrando o conhecimento. Bom, ótimo. Na última encarnação, a gente nem queria saber disso. Nem queria saber. A gente pegava o evangelho e usava como desodorante, botava debaixo do braço. Nem abria. Agora, nós estamos adentrando esse manancial. Mas nós precisamos transformar informação em conhecimento, e mudança se reconhece pelo esforço que faz na sua mudança, mas se reconhece pelo estado vibratório de pacificação. O Delcio colocou como é que tem que acontecer. E isto é de foro íntimo, isso é de qualquer um. Então, a minha proposição hoje é essa. O Evangelho, as passagens de Jesus, a Boa Nova, todas as assertivas dele, eu vou deixar uma aqui, para que a gente trabalhe ela, até a quarta que vem. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio. Está aqui. Foi eu que inventei. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Que remédio? É penicilina? Azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, não sei o que, não sei o que. Não! Veio trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Ele vem trazer o remédio. Na reunião mediúnica que acabamos de ler, a palavra dele se transformou em remédio. As imagens se transformaram em remédio. Por que a gente não usa esse remédio agora, enquanto encarnados? Por quê? Como diz aqui em Londrina, é de grátis. É de grátis. É de grátis. Por que a gente não usa? Acabou, para de falar. Passa a palavra. A chefe aqui está mandando calar a boca. Está falando demais, já não deixa ninguém falar. Não, nós já passamos um pouquinho nosso tempo. Vou passar para o Fernando fazer nossa prece final e a gente volta a conversar.
Bem, então eu gostaria de propor agora que nós fizéssemos um pouquinho de silêncio e focássemos nosso pensamento naqueles nomes que foram colocados no início dessa reunião e nas pessoas que agora nos vêm na mente, para que os mentores pudessem direcionar essa energia para eles durante esse período que nós silenciarmos o nosso pensamento e o nosso coração. Gostaria também de finalizar os trabalhos dessa noite, os belos trabalhos que nos concitam a pensar, a refletir sobre nós mesmos, sobre esse tema de tão grande importância, fundamental, que é vivermos como espíritos. Agradecer aos mentores pela beleza desse texto que nos coloca tão claramente um assunto tão complexo, possibilitando que a gente comece a levantar o véu dessas informações para transformá-las, como Júpiter falou, em conhecimento. Porque é através do entendimento da mensagem do nosso mestre é que vamos conseguir aplicá-los em nós mesmos antes de querermos espargi-los a outras pessoas que estão ao nosso lado. Estas reflexões que vamos levar para esta noite, para a próxima semana, e com certeza para toda a nossa vida, pois dificilmente conseguiremos entendê-la em sua plenitude. A cada dia, a cada estudo, a energia somada de todos os nós que participamos dessa reunião de hoje nos dá força, nos dá alegria para que esta caminhada não pare, para que juntos possamos absorver a beleza dessa doutrina, a pureza dos seus sentimentos e a luz que vem do Mestre, mas ainda estamos com os olhos semiabertos para vê-las. Muito obrigado a todos que participaram de hoje e eu sinto o meu coração realmente em festa. Muito obrigado. Que assim seja e que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado.
Obrigada, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Gil, tem tarefa para semana que vem? Então, não, vocês é que decidem. Vamos ver quais são as sugestões durante a semana para a gente abordar algum outro tema que seja Tão profundo. uma necessidade, né? Nós temos que escolher os temas baseado nas nossas necessidades, né? Não temos que escolher os temas de maneira filosófica. E chegaram os cachorros. Os temas de maneira filosófica ou de curiosidade filosófica, curiosidade científica. É bonito, tudo bem. A escolha do tema é baseado nas necessidades do grupo, né? As necessidades do grupo. Então, cada um dá a sua sugestão para que a gente... E aí tem uma outra coisa. Para a gente preparar o tema, é importante que quem vai preparar, quem vai falar, tenha vivência do tema, né? Tenha vivência. Isso é uma coisa que lá na Casa do Caminho... Vivência do suicídio? Não, eu tenho vivência de tratar pacientes Você tem, com tentativa de suicídio. Eu tive alguns pacientes meus que foram ao suicídio, a família... Nossa, sofrimento muito grande. Né? E eu tive muitos pacientes com ideia de suicídio, que, graças a Deus, mudaram de... Né? Eu tenho uma experiência disso de muitos anos. Não é uma experiência como o psiquiatra tem, né? Alguns psiquiatras até já banalizaram isso, viu? Até já banalizaram. Você conversa com eles, os caras falam, não, parece que suicídio é uma coisa comum, aceitável. Sei lá. Mas, então, quem vai preparar o tema ou quem vai abordar um tema, seja da sua... Aquilo que o coração está cheio. E o coração só está cheio quando você está na prática, né? Então, falar de dependência química, eu tenho prática. Falar de algumas coisas da Casa do Caminho, que nós estamos, da reunião mediúnica, obsessão, desobsessão, se nós temos prática, né? Ó, o Pedrinho apareceu aí. Estava escondido. Ô, Lili, você não ia fazer uma pergunta segunda-feira? Eu ia. É que o tio comentou, depois que a Nina fez a exposição dela, o tio fez um comentário que... Mas eu não vou me lembrar mais muito bem, vou precisar de ajuda. Fez um comentário sobre, por exemplo, que haviam alguns motivos que, teoricamente, são os motivos que nos levam ao suicídio, e aí você disse assim, tio, coisa parecida, que questões financeiras, saúde mental, que isso tudo é tratável. Sim. E aí eu fiquei aqui pensando sobre as questões que não são do, vamos dizer, né, do âmbito da medicina. Então, são das questões espirituais, né? Então, por exemplo, são aquelas a anterioridade que nos trazem com aquelas memórias que a gente nem sabe da onde, aquela voz que fica nos falando para a gente repetir atos que nós fizemos em outras experiências encarnados, né? Então, assim, são memórias que estão no nosso espírito, né? Estão cristalizadas. Nosso espírito, né? Então, quem que isso aí disso? que eu estava querendo perguntar. Então, quem que entende disso? O tio! Não, a casa espírita. Por isso que isso é objeto para a casa espírita. Tarefa para a casa espírita que foge disso. A casa espírita foge disso. É muito, muito mais bonitinho a gente fazer uma palestra filosófica.
convidar alguém que fale filosoficamente de um tema, né? E nos faça chorar e tal, que é tão bonito e tal. Quando as questões mais doloridas do ser humano são objetos de estudo do grupo espírita. O caso que estamos em foco hoje, o suicídio. Ninguém entende mais de suicídio do que o espírita, quando estuda. Então, nós temos... O ano passado, nós estudamos o perispírito e suas modelações, e foi a fundo, citando textos deste livro, e ali como que são tratados no mundo espiritual. Então, essas coisas... Agora, as causas que eu falei que são tratáveis são as depressões, os problemas emocionais, os problemas de filosofia de vida, o materialismo. A principal causa do suicídio é o materialismo. O mais difícil é tratar um materialista religioso. Ele é religioso, ele é espírita, só de foco, só de fachada. No fundo, ele é materialista. Ele não introjetou, ele não se acha, não se sabe, não se compreende imortal. Não se compreende. Ele não se compreende na continuidade da vida. Ele não se acha obsidiado, porque ele não se acha médium.